O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Vamos falar hoje dos espíritos na Terra, sobre qual é a grande razão de nós participarmos dessa vida material e reparticiparmos, de retornarmos, de voltarmos e estarmos ativos aqui. E eu vou trazer uma expressão que é a expressão do bem-querer. E eu vou um pouco mais além. Eu vou trazer essa expressão de uma forma muito usual quando o homem dá a essa expressão o pronome possessivo, meu bem-querer. Para que a gente analise um pouco algumas questões que são fundamentais. O meu bem-querer, ele significa tudo aquilo que está relacionado ao que é bom, ao que é amado e ao que é estimado por mim. E, consequentemente, a partir do momento que eu tenho essa consciência, eu passo a desejar, a querer o meu bem, a ser amado, a ser estimado. Historicamente, dentro de todo o processo de desenvolvimento humano, diferentes segmentos, a literatura, a poesia, a filosofia, a sociologia, ela acaba se referindo a essa expressão em relação ao outro. E de uma maneira muito dominante, as relações de afeto, as relações amorosas. E nós então buscamos, através de versos, de canções, de obras literárias, de cânticos religiosos, descrever o quanto que o amor pelo outro deveria ser fundamental. Ou, equivocadamente por muitos, definidos como sendo fundamental. Tudo aquilo que nós queremos, que é amado, que é desejado, que é estimado, muitas vezes se encontra de uma forma muito absoluta, isolada, dentro do nosso pensamento e dentro do nosso coração. Porque muitas vezes nós não sabemos exatamente, ou temos muito pouco conhecimento sobre tudo aquilo que de fato é estimado para nós. Nós temos dificuldade muitas vezes de reconhecer quem é aquele que nos agrega valor. E isso é tão profundo que muitos indivíduos têm dificuldade em falar sobre aquilo que carrega consigo, que é de extrema valia e que pode estar compartilhando com o outro, porque muitas vezes nós somos o bem-querer do outro. A nossa aproximação, interação e manutenção dos relacionamentos, dos nossos laços de afeto, elas são tão profundas e complexas que há mais de 2.500 anos, Platão, de uma forma muito bonita e traduzindo de uma forma muito racional, afirma que nós, homens, caminhamos a esmo pela terra em busca da nossa cara metade. Cara, porque ela é estimada. E por que nós caminhamos? Platão explica que um belo dia Zeus, considerando o homem muito poderoso, os homens eram grudados,
homens com homens, mulheres com mulheres, homens com mulheres. E tinham 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas. E em virtude disso, Zeus considerou o homem estar se tornando muito poderoso e o separa com um raio. E a partir desse momento, cada uma das partes sai caminhando pelo planeta em busca da sua cara metade, daquela que lhe foi separada. Essa expressão foi incorporada pela literatura, pela música, e por religiões, e a partir daí nós passamos a falar do amor, das almas gêmeas, e poetizamos de uma forma belíssima o encontro entre seres humanos, o encontro afetivo. E isso sim é importante, isto é significativo, de uma relevância altíssima, por um simples motivo. Porque cada um de nós que estamos aqui nesse planeta, nós somos seres imperfeitos, nós somos seres incompletos, nós não dominamos todo o conhecimento, nós não conseguimos perceber todo e qualquer sentimento, nós não conseguimos analisar e processar todas as informações para dar uma definição saudável e adequada a elas. E encontrar, como diria Platão, a nossa cara metade, é nós passarmos a ter a oportunidade de somarmos e de formarmos uma grande força através do principal sentimento que cada um de nós, seres humanos, deveríamos executar nesse planeta, que é o amor. Mas o nosso processo de evolução, ele precisa perceber 2 aspectos. Primeiro, que o bem-querer de cada um de nós, ele não pode estar hermeticamente fechado e centrado na figura do outro que é amada, na relação romântica, fazendo com que o encontro dessas almas se transformassem em uns e esses 2 passassem a viver exclusivamente um para o outro. O nosso bem-querer enquanto almas nesse planeta, a grande missão que nos faz estar aqui e retornar para cá, é porque nós precisamos reconhecer que nós temos um número muito grande de tomada de consciências, de bem-quereres que nós precisamos adotar. Nós precisamos amar uns aos outros, independente desse ser um laço romântico. Porque esse amor que eu dou ao outro, ele é carregado de admiração, de respeito e principalmente de liberdade, por dar ao outro a oportunidade de ele poder se expressar e viver claramente de acordo com as suas características. Esse amor que se soma e que se multiplica nas relações faz com que essas diferenças gerem crescimento para aquilo que eu não tenho, para aquilo que o outro não tem, e para todas aquelas necessidades da Terra. Porém, nem sempre nós caminhamos num caminho de evolução. E aquilo que eu torno como um segredo para mim, me faz muitas vezes, dentro de um âmbito simplesmente romântico, por não saber, por escolhas equivocadas, seguir por caminhos errados. O que é o caminho errado? É eu não assumir a grande responsabilidade e a oportunidade que eu tenho de estar, depois de vagar muito tempo pela Terra, reencontrando a minha cara metade. Estamos em 2023 e repetimos uma retórica secular de que muitas pessoas que se unem às outras acabam se questionando o porquê que fizeram isso.
E muito pior, elas não conseguem responder o porquê que ainda se mantêm unidas essas outras pessoas. Porque esse sentimento, esse segredo, ele não é percebido e revelado nem dentro de si e nem para a relação com o outro. Muitas vezes existe uma mera projeção ou de necessidades ou de dificuldades que fazem com que as pessoas criem nesses relacionamentos que são convenientes, não de evolução. E quando eu não consigo formular isso dentro de mim enquanto indivíduo, nem mesmo com aquele que eu romantizo e que eu verbalizo o amor que eu sinto por ela, nós precisamos parar para pensar o seguinte: qual é o tamanho da dificuldade que nós temos em exercer o nosso bem-querer, aquilo que é tão estimado sobre outras pessoas e sobre outras situações? Porque o nosso bem-querer, ele tem que estar atrelado à nossa habilidade, à nossa execução de tarefas, ao quanto que nós somos importantes ao outro em todo e qualquer segmento que nós estamos vivenciando. E essa ocultação, essa não busca pela consciência do que nos é caro, ela nos faz caminhar de maneira atrapalhada e de maneira equivocada. E aquilo que era para ser sagrado, ou seja, a vivência de tudo aquilo que me é caro, com pessoas, com situações e com ações, começa a se tornar dentro de nós um incômodo. Começa a gerar dentro de nós frustrações. Só que nós não podemos nos ferir. O ser humano tem muita dificuldade em reconhecer que ele erra, que ele precisa começar de novo, porque nós somos providos de um ego que nos engana. Então, o sagrado de todo esse contexto do que nos é caro, ele entra num paradoxo. E de maneiras diferentes, com intensidades diferentes, as nossas frustrações pelos erros que nós vamos cometendo vão amaldiçoando as nossas escolhas. E através disso, nós vamos, filosoficamente, nos afastando da nossa responsabilidade. Nós vamos negligenciando os cuidados com aquilo que supostamente nós um belo dia passamos a perceber. E as nossas escolhas e aquilo que nós vamos construindo com outras pessoas, com ações, com responsabilidades, elas vão se degradando, elas vão se eliminando. E nós vamos construindo padrões recorrentes de insatisfações. Insatisfações para mim, enquanto indivíduo, e insatisfações ao outro, que necessita daquilo que eu tenho de diferente, que eu posso oferecer. E nós vivemos por dois polos. No momento em que eu reconheço de maneira consciente o que é bom, amado, caro e estimado para mim, e eu vivo isso de uma maneira sublime, isso se torna verdadeiramente sagrado e eu vou sacramentando, eu vou me dedicando com motivação, com afinco, e vou fazendo tudo isso se multiplicar e se proliferar.
gerando bem-estar, equilíbrio e harmonia para mim e para o outro. Entretanto, por vivermos processos de suposto desenvolvimento, de uma crença absolutamente equivocada e falsa de que nós estamos no caminho certo, nós vamos fazendo com que isso que deveria ser sagrado se sacramente no paradoxo da maldição. Maldição no sentido de fazer mal a nós, de fazer mal ao outro. E aí nós vamos começando a construir dentro do nosso processo de desenvolvimento o fenômeno do erro, o fenômeno do delito, o fenômeno que algumas religiões designam como pecado. Por quê? Porque nós abandonamos uma razão, uma lógica, nós deixamos de seguir um princípio, que é um princípio que vai além do homem-matéria, e nós nos deixamos ser dominados pela emoção. E a emoção, ela não é racional. A emoção é uma consequência de escolhas, de ações e de atitudes que proliferam de maneira muito rápida e intensa, porém elas podem se manifestar de uma maneira linda ou de uma maneira negativa. Voltando ao amor romântico, eu vou colocando de lado aquela pessoa que eu escolhi, eu busco uma outra, eu construo vidas em paralelo, eu justifico a minha escolha, delegando responsabilidade a essa pessoa que eu escolhi. E ampliando esse conceito, eu vou fazendo isso com familiares, eu vou fazendo isso com amigos, eu vou fazendo isso com o trabalho que eu exerço todos os dias. E nós vamos então gerando uma névoa energética muito pesada, criando uma cultura e uma dinâmica social em que a lamentação predomina, em que a queixa recorrentemente está presente, em que a felicidade ela é aniquilada pela frustração. E aí, aquele ser que saía vagando pelo planeta em busca da sua cara metade, passa novamente a estar perdido. E não apenas mais querendo encontrar aquilo que lhe falta, mas fundamentalmente ele sai vagando para tudo quanto é canto, querendo encontrar o que de mais caro ele deve ter nas mãos, que é o que ele tem dentro dele, que é o grande valor dele. Nós vamos repetindo erros. E esse é um dos motivos pelos quais nós retornamos a vagar pela Terra inúmeras vezes. Esse é o motivo pelo qual nós fazemos com que a nossa fé se enfraqueça, a consolidação de sentimentos elevados se afaste. É isso que nos faz abandonar a fé sobre nós mesmos, a fé sobre o transcendente, mas que ao mesmo tempo é esse fenômeno que nos faz correr de forma equivocada, impulsiva, sem noção, querendo com que as almas resolvam tudo isso.
E aí nós buscamos templos, nós buscamos terreiros, igrejas, como se essas instituições e as almas que ali estão fossem operar um milagre, porque nós merecemos ser atendidos pelo nosso sofrimento. E isso não vai acontecer e não acontece. Porque o seu sofrimento, o seu erro, ele vem de uma escolha da sua fascinação. Ele é uma consequência do fato de você se permitir ser atropelado, usado meramente por uma emoção equivocada. Essa reflexão que eu estou trazendo para vocês, eu estou parafraseando de um espírito que me acompanha desde a adolescência e que coincidentemente ontem eu estava o ouvindo e que me ensinou muito enquanto garoto, enquanto homem, e que por mais de 40 anos eu repetidamente ouço seus versos para que eu possa me tornar uma pessoa um pouco melhor. E esses versos, eles dizem o seguinte: meu bem-querer é segredo, é sagrado e está sacramentado no meu coração. Meu bem-querer tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, estou sofrendo tanto amor. E o que é o sofrer? Para mim que estou jurado para morrer de amor. Uma canção que daria um ponto fantástico. E nós precisamos refletir o seguinte: o amor me faz sofrer quando eu dispo esse sentimento do sublime. Quando eu retiro desse sentimento a essência verdadeira dele e eu projeto equivocadamente a tudo aquilo que eu, de forma engessada, defino como correto. Aquele que não aprisiona o amor, não omite, que não o faz mais de segredo, que revela para si e expõe ao mundo, e que vivencia no sentido exato do que significa e do que emite energeticamente essa palavra, está jurado para viver a vida eterna de amor e não para morrer. Meu anjo da guarda, saúda o seu anjo da guarda.